Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia, onde desvendamos os maiores mistérios e revelações da história cristã e da teologia. Eu sou o Carlos e hoje prepare-se para uma jornada eletrizante pelo evento que sacudiu as fundações da Europa, a Reforma Protestante. Você sabia que a coragem de um único homem pôde mudar o curso da história? Pois é, foi exatamente isso que Martinho Lutero fez ao desafiar o poder absoluto da Igreja Católica com as suas 95 teses. Imagine um mundo onde a verdade e a fé enfrentam o poder e a corrupção. É isso que vamos explorar hoje. Vamos descobrir como a ação ousada de Martinho Lutero desencadeou uma revolução que moldou o cristianismo como conhecemos hoje. Então, segure-se na cadeira, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque a aventura está apenas começando. Vamos revelar os segredos por trás da Reforma Protestante e como ela mudou o mundo para sempre. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma descoberta do Você Não Sabia. E vem comigo e vamos aprender sobre a Reforma. A Reforma Protestante foi um movimento religioso de profunda importância que transformou o cenário religioso, social e político da Europa no século XVI. Iniciada por Martinho Lutero, um monge agostiniano alemão, a Reforma não apenas desafiou as práticas da Igreja Católica Romana, mas também deu origem a novas denominações cristãs, como o luterismo e o calvinismo e o anglicanismo. Este movimento marcou o início de uma nova era na história do cristianismo e continua a influenciar a fé e a prática religiosa até os dias de hoje. No final da Idade Média, a Igreja Católica Romana era uma instituição mais poderosa da Europa, exercendo grande influência tanto na esfera religiosa quanto na política. No entanto, essa hegemonia veio acompanhada de corrupção e abuso de poder, o que gerou um descontentamento generalizado entre os fiéis. A venda de indulgências, onde a remissão dos pecados era oferecida em troca de dinheiro, foi uma das práticas que mais escandalizou os cristãos da época. Além disso, a complexa rede de impostos e taxas imposta pela igreja aumentou a insatisfação, especialmente entre os camponeses e a classe média emergente. A crescente demanda por uma reforma espiritual e a necessidade de um retorno aos ensinamentos bíblicos originais criaram o cenário perfeito para o surgimento de movimentos de reforma. Lutero, impulsionado por suas próprias convicções teológicas e uma profunda insatisfação com as práticas da igreja, publicou suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta do castelo de Wittenberg. Este ato de desafio foi o catalisador para um movimento que rapidamente se espalhou por toda a Europa, impulsionado pela recente invenção da imprensa, que permitiu a rápida disseminação de ideias reformistas. Esse acontecimento não só refinaram o panorama religioso, mas também tiveram implicações políticas, econômicas e sociais, levando a uma série de conflitos e transformações que moldaram a Europa moderna. Durante o final da Idade Média, a Igreja Católica Romana estava profundamente envolvida em práticas corruptas que minavam a fé dos fiéis. A venda de indulgências, onde a igreja prometia a remissão dos pecados em troca de dinheiro, foi talvez a prática mais notória. Esta prática não apenas explorava financeiramente os fiéis, mas também distorcia a doutrina cristã do arrependimento e perdão. Além disso, muitos clérigos viviam em luxo, em contraste flagrante com os ensinamentos de humildade e pobreza de Jesus. Teólogos e líderes religiosos como Martinho Lutero começavam a questionar a fidelidade da Igreja Católica às Escrituras. Lutero acreditava que a Igreja havia se desviado dos ensinamentos originais de Jesus Cristo, colocando tradições e decretos papais acima da autoridade bíblica. Ele defendia que a salvação era alcançada exclusivamente pela fé em Jesus, sem a necessidade de intermediários ou sacrifícios materiais. Um conceito central à sua teologia que foi articulada nas 95
95 teses. A Europa do século XVI era um mosaico de pequenos estados e principados, muitos dos quais viam a reforma uma oportunidade para se libertar do controle político e econômico do Papa e da Igreja. Governantes locais apoiaram a reforma para consolidar seu próprio poder, reduzir a influência da Igreja em seu território e se apropriar das propriedades e riquezas eclesiásticas. Além das questões religiosas e políticas, haviam também motivações econômicas por trás da reforma. O clero cobrava pesados tributos e dízimos que pesavam sobre a população, especialmente os camponeses. A reforma oferecia uma oportunidade de alívio financeiro e uma redistribuição das riquezas acumuladas pela Igreja. Muitas cidades e territórios que abraçaram o protestantismo se beneficiaram economicamente e a não terem que enviar dinheiro a Roma. O Renascimento, com o seu foco no humanismo e no retorno às fontes originais de conhecimento, também contribuiu à reforma. O movimento humanista promoveu a leitura crítica dos textos antigos, incluindo a Bíblia, e incentivo a uma abordagem mais direta e pessoal da fé. Este clima intelectual criou um território fértil para a disseminação das ideias reformistas. Essas causas interligadas proporcionaram o ambiente necessário para que a reforma protestante florescesse, mudando para sempre o panorama religioso, social e político da Europa. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publicou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, criticando a venda de indulgências e outras práticas da Igreja. Este ato é considerado o estopim da reforma protestante. Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, tornou-se profundamente perturbado com as práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências que prometiam o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Isso levou Lutero a uma reflexão teológica intensa sobre a natureza do pecado, do perdão e da salvação. Ele acreditava que a salvação não poderia ser comprada, mas apenas alcançada através da fé em Cristo, conforme ensinado às Escrituras. Movido por essa convicção, Lutero elaborou suas 95 teses, uma série de posições que criticavam abertamente a venda de indulgências e outras práticas da Igreja. Em 31 de outubro de 1517, ele fixou essas teses na porta do castelo de Wittenberg, um ato simbólico que visava incitar o debate acadêmico e teológico. As teses rapidamente se espalharam pela Europa, graças à recém-inventada imprensa de Gutenberg, que permitiu a cópia e disseminação rápida de suas ideias. Lutero não pretendia inicialmente dividir a Igreja Católica, mas reformá-la de dentro para fora. No entanto, suas teses desafiaram as autoridades papal e os dogmas da Igreja Católica, o que levou a uma série de confrontos com os líderes eclesiásticos. Em 1520, o Papa Leão X excomungou Lutero, condenando suas ideias como heréticas. Em resposta, Lutero queimou publicamente a bula papal, simbolizando sua rejeição à autoridade do Papa. Em 1521, Lutero foi convocado à Dieta de Worms, uma assembleia imperial presidida pelo imperador Carlos V. Lá, ele foi pressionado a retratar seus ensinamentos, mas se manteve firme em suas convicções, proferindo a famosa declaração: "Aqui estou, não posso fazer de outro modo". Como resultado, foi declarado fora da lei e herege. Para proteger sua vida, Lutero foi secretamente levado ao castelo de Wartburg por seu protetor, o príncipe eleito Frederico, o Sábio, onde passou um ano escondido. Durante seu exílio em Wartburg, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, tornando a Bíblia acessível ao povo comum e promovendo a alfabetização e a educação. Sua tradução teve um impacto profundo na cultura e na língua alemã, além de fortalecer a base da teologia do movimento reformista. A coragem
e as ações de Lutero não apenas mudaram o curso da história religiosa, mas também inspiraram outros reformadores em toda a Europa, como João Calvino e Ulrico Zwinglio, levando à formação de várias denominações protestantes e remodelando o panorama religioso e político da Europa. Agora, vamos entender um pouquinho sobre as consequências da Reforma Protestante. A Reforma Protestante teve um impacto profundo e duradouro na história da Europa e do cristianismo, gerando uma série de consequências religiosas, políticas e sociais. As 95 teses de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa, graças à invenção da imprensa. As ideias de Lutero encontraram ressonância entre muitos que já estavam descontentes com a corrupção e os abusos da Igreja Católica. Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521 e declarado herege na Dieta de Worms. Sua recusa em retratar suas ideias marcou o início de um grande cisma dentro do cristianismo. Após a Dieta de Worms, Lutero foi protegido por Frederico o Sábio no castelo de Wartburg. Durante este período, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, tornando a Bíblia acessível ao povo comum, promovendo a alfabetização. A reforma levou uma série de conflitos religiosos, incluindo Guerra dos 30 Anos de 1618 a 1648, que devastou grande parte da Europa. Estas guerras não foram apenas sobre religião, mas também sobre poder e território. Em 1555, a Paz de Augsburg foi assinada, permitindo que cada governante alemão escolhesse a religião de seu território, catolicismo ou luteranismo, marcando um importante passo para a tolerância religiosa. A reforma resultou na criação de várias denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Isso levou uma diversidade de práticas e crenças dentro do cristianismo, desafiando a autoridade centralizada da Igreja Católica. A ênfase na leitura da Bíblia e na educação teve um impacto profundo na sociedade europeia, promovendo a alfabetização e o pensamento crítico. As ideias da reforma também influenciaram a filosofia e a política, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento democrático e da liberdade individual. A reforma forçou a Igreja Católica a responder com a Contra-Reforma, que incluiu o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, onde a Igreja buscou reformar suas práticas e reafirmar suas doutrinas. Isso resultou em uma revitalização do catolicismo e na criação de novas ordens religiosas, como jesuítas. Essas consequências moldaram não apenas o cenário religioso, mas também cultural, político e social da Europa, deixando um legado que ainda pode ser sentido nos dias de hoje. A Reforma Protestante teve um impacto duradouro na história do cristianismo e na sociedade europeia. Ela levou à diversificação do cristianismo, a ênfase na Bíblia como fonte de autoridade religiosa e a promoção da educação e da alfabetização. A Reforma Protestante deixou um impacto profundo e duradouro na história da Europa e do mundo. Seu legado pode ser visto em várias áreas. A diversificação do cristianismo e a Reforma Protestante resultou na formação de inúmeras denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e o anabatismo. Essa diversificação permitiu uma maior liberdade religiosa e a possibilidade de diferentes interpretações e práticas dentro do cristianismo. A tradução da Bíblia para a língua vernáculas, como a tradução de Lutero para o alemão, tornou-se as escrituras acessíveis ao povo comum. Isso democratizou o conhecimento bíblico e incentivou a leitura e interpretação pessoal. A reforma também influenciou a arte e a cultura, com a produção de hinos, literatura e obras de arte que refletiam os novos ideais religiosos. A música e o coral, por exemplo, floresceu sob a influência de reformadores como Lutero.
Lutero. A Reforma Protestante também provocou uma resposta da Igreja Católica, conhecida como Contra-Reforma, durante o Concílio de Trento de 1545 a 1563. A Igreja Católica reformou suas práticas corruptas e reafirmou suas doutrinas, levando a um reavivamento espiritual e missionário. A luta pela liberdade religiosa durante a Reforma lançou as bases para os direitos humanos modernos. A ideia de que a fé deve ser uma escolha pessoal e livre de coerção se tornou um princípio fundamental das democracias liberais. O legado da Reforma é vasto e multifacetado, afetando não apenas a religião, mas também a cultura, a política e a sociedade em geral. Seu impacto continua a ser sentido até hoje, moldando a maneira de como pensamos sobre fé, liberdade e justiça. Em conclusão, a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, foi um evento transformador que teve um impacto profundo na história do cristianismo, da Europa e do mundo. Este movimento não apenas desafiou a autoridade da Igreja Católica Romana, mas também catalisou mudanças significativas em diversas esferas da sociedade. No cerne da Reforma estavam profundas questões teológicas e doutrinárias. Lutero e outros reformadores, como João Calvino e Eurico Zwinglio, insistiam na necessidade de retornar às Escrituras como a única fonte de autoridade religiosa, rejeitando tradições e práticas que consideravam corrompidas ou sem base bíblica. A ênfase na justificação pela fé somente e na acessibilidade das Escrituras levou à formação de novas denominações cristãs, com cada uma com suas próprias crenças e práticas, contribuindo para uma diversificação do cristianismo. A Reforma também teve repercussões políticas significativas. A fragmentação da autoridade religiosa centralizada enfraqueceu o poder do Papa e da Igreja Católica sobre as nações e estados emergentes, permitindo que governantes locais consolidassem poder e autonomia. Isso incentivou o desenvolvimento de nações e estados modernos e a ideia de soberania nacional. Além disso, a Reforma fomentou o surgimento de uma sociedade mais letrada e educada, já que a leitura e a interpretação pessoal da Bíblia se tornaram práticas comuns. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, como a tradução de Lutero para o alemão, democratizou o acesso às escrituras e incentivou a alfabetização. Este movimento educacional teve um impacto profundo na cultura europeia, promovendo uma maior participação do público na vida religiosa e política e estabelecendo as bases para o iluminismo. A ênfase na educação levou à fundação de escolas e universidades que continuam a ser importantes centros de aprendizagem até hoje. Economicamente, a Reforma desafogou muitos territórios dos impostos pesados cobrados pela Igreja e permitiu que os príncipes líderes locais confiscassem propriedades eclesiásticas. Isso não apenas aumentou a riqueza e o poder desses governantes, mas também redistribuiu os recursos, promovendo o desenvolvimento econômico local. A resposta da Igreja Católica, conhecido como Contra-Reforma, buscou reformar práticas corruptas e reafirmar doutrinas centrais através do Concílio de Trento. O legado da Reforma é multifacetado. Ele promoveu a liberdade religiosa, incentivou o pensamento crítico e a educação e deu início a um período de grande transformação social e política. As ideias de Lutero e outros reformadores continuam a influenciar o cristianismo e a sociedade moderna, destacando a importância da fé pessoal, da responsabilidade individual e da busca contínua por reforma e melhoria. Em resumo, a Reforma Protestante foi um marco histórico que desencadeou uma série de mudanças que ainda ressoa hoje na sociedade e nossas percepções de religião, política, cultura e sociedade. Seu impacto perdurará enquanto a humanidade buscar compreender e aprimorar sua experiência espiritual e social. E assim, eu deixo essa homenagem a esse marco histórico que foi o movimento da Reforma Protestante. E com isso, hoje nós estamos aqui falando do Evangelho, pregando o Evangelho
evangelho e ensinando o evangelho. E o cristianismo vai ficando cada vez mais forte. E a nossa função é levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. E você que ficou até o final, dê seu like, se inscreva aqui no canal e continue aqui conosco para que nós possamos crescer e levar o evangelho e o cristianismo ao maior número de pessoas possíveis. E assim eu deixo a paz.